Um ditado que diz que o ser humano tende a negar aquilo que ele desconhece ou que ele tem medo. E eu acho que isso é bem verdade, viu? E aí, gente, como é que vocês estão? Pois é, não é de se espantar que a internet está ovulando de teorias malucas sobre Vingadores Guerra Infinita. A galera tá fazendo várias conjecturas, né? Criando, assim, várias teorias, achando um monte de pistas e tal. E eu acho isso legal, eu acho isso, inclusive, saudável. E criar teorias, né? Teorizar em cima das coisas, faz parte de ser nerd, né? Nós temos aí obras como Game of Thrones e The Walking Dead, que praticamente, né, criam todo um marketing em cima dessa coisa, né? Giram todo um buzz em cima dessa coisa da expectativa das teorias. Mas tem vezes que eu fico pensando assim, se certas matérias, certos vídeos e posts são feitos realmente para trazer uma ideia legal, para levantar uma discussão bacana, ou se é só para ganhar clique, só para ganhar view, cara. Então, assim, eu não estou aqui hoje para estragar aí, né, a expectativa de ninguém, o planejamento, as ideias, né, desmerecer o que o pessoal tem feito, nada disso. Só que a gente tem que deixar algumas coisinhas, talvez um pouco claras, porque tá ficando complicado você dar uma notícia ou falar alguma coisa, fazer uma crítica sobre guerra civil, porque algumas teorias estão sendo assim tão difundidas que a galera já tá levando aquilo praticamente como certo. Por exemplo, uma que tá rolando muito é sobre a dimensão que existe dentro da Joia da Alma. Isso porque lá nos quadrinhos, já na obra original, dentro da Joia da Alma existe ali a dimensão espiritual, que onde muitas das vezes, né, esteve o Adam Warlock, e depois ele colocou lá a Guarda do Infinito também. Então existe ali uma espécie de dimensão dentro da joia, que a galera está usando isso como argumento de que talvez ninguém morreu, né? De que todo mundo que sumiu, na verdade, está ali preso ou está vivendo nessa dimensão da Joia da Alma. Aí, para enrolar mais as coisas, há uns poucos dias atrás, né, o Joey Russo, que foi um dos diretores aí do filme, juntamente com o irmão dele, deu uma entrevista, né, ele estava falando lá numa escola para algumas crianças, que realmente aquela cena perto do final ali, quando o Thanos estala os dedos e ele encontra, né, aquela versão pequenininha lá da Gamora, de que aquilo ali seria na Joia da Alma. Né? Aquilo ali seria uma projeção feita pela Joia da Alma, até porque tudo em volta está um pouco laranja. Você já deve ter visto essa teoria rolando por aí. Ele falou especificamente o seguinte: sim, está implícito que é a Joia da Alma. Tudo é laranja em volta. Então ele, Thanos, está dentro da Joia da Alma. Com a quantidade de energia que levou para estalar os dedos, ele tem essa experiência fora do corpo. Quando ele vai para dentro da Joia da Alma, ele tem esse tipo de conversa com uma versão mais nova da sua Gamora. Cara, eu não sei vocês, mas quando eu assisti o filme, eu tive a nítida impressão de que, na verdade, não era a Gamora ali. É uma projeção que o próprio Thanos criou, assim, talvez a parte pura que exista dentro do Thanos ainda, que é o amor que ele sentia por ela, criou, né, aquela forma ali. E a Joia da Alma meio que fez uma projeção daquilo. Foi isso que eu entendi quando eu vi o filme. E já tem uma galera por aí dizendo que não, que é a Gamora, que ele salvou ela ali e tal. E eu fui procurar essa entrevista, inclusive fui procurar ela em inglês para saber se tinha algum erro de tradução ali. Eu fiquei meio em dúvida. Até que agora o Joey Russo deu uma entrevista lá pro Comic Book esclarecendo que, na verdade, ele foi mal entendido. As pessoas entenderam mal aquilo que ele falou. Ele disse o seguinte: isso ilustra o personagem complicado que é. Apenas para esclarecer, há uma representação espiritual de Gamora lá. E é algo que a Joia da Alma tem o poder de fazer. Mas é literalmente apenas para ilustrar a sua dor e a sua culpa. Eu não interpretaria nada além disso. Então, assim, acho que é basicamente aquilo que eu disse antes. Não é a Gamora ali, gente. É uma projeção que ele fez. Ele pode ter, sei lá, salvado uma parte da alma dela, do espírito dela. Tudo bem, pode até ser, a gente pode até entender assim. Mas não é exatamente ela ali dentro. E isso não prova nada que existe uma dimensão dentro da Joia da Alma, onde as pessoas vivem lá. E isso não foi apresentado em nenhum momento do filme. Se tem uma coisa que o Marvel Studios fez e fez muito bem,
fundamentar as suas obras. Né? Vocês podem ver que quando Guerra Infinita começa, você sabe exatamente o que aconteceu com todo mundo. As cenas de ação começam frenéticas, porque você não precisa apresentar ninguém, você não precisa contextualizar onde as pessoas estão, sabe? Você sabe aonde é que o Doutor Estranho está quando o Hulk cai lá dentro do Sanctum. Você sabe exatamente por que o Tony está tendo aquela conversa com a Pepper, por que o Homem-Aranha sai escondido daquele ônibus escolar. Você sabe de tudo. Sabe? E em nenhum momento foi fundamentado que poderia existir. Isso não foi citado em momento nenhum do filme. As pessoas estão se pautando uma coisa que tem literalmente nos quadrinhos, que até agora não deu sombra nenhuma de ter sido adaptada para o cinema. E eu digo mais, a galera está se fiando no Adam Warlock, né, que é um personagem muito importante para a saga do infinito nos quadrinhos, e de que ele provaria, entre aspas, a existência dessa dimensão dentro da Joia da Alma. E não é bem assim. Tudo isso porque o próprio Joey Russo também, em uma entrevista, já afirmou categoricamente que eles não vão usar Adam Warlock, pelo menos até o próximo filme, né, dos Vingadores, até Vingadores 4, que sai ano que vem, que fecha aí esse ciclo do Thanos. Segundo as palavras dele mesmo, Adam Warlock não está em nossas histórias. Veja, como já dissemos milhões de vezes, nosso trabalho é contar a história do universo cinematográfico Marvel e não adaptar diretamente os quadrinhos porque somos fãs das HQs. Não temos interesse, enquanto diretores, em contar histórias que já foram contadas ou ver histórias que já foram contadas. Se conheço todos os eventos da história, o que vai acontecer? Qual é o ponto de fazer um filme? Queremos continuar surpreendendo o público e dar seguimento à história que começou com o Homem de Ferro. Realmente, gente, não faz sentido nenhum, né? Se a gente sabe como é que as coisas acontecem nos quadrinhos, por que eles vão copiar isso? Sabe, a galera tá viajando, assim, acho que muito forte nessas teorias, sem nada que indique isso. E aí vocês podem dizer o seguinte, não, mas existe aquela cena pós-crédito nos Guardiões da Galáxia 2, onde mostra o casulo, né, do Adam Warlock. Gente, algumas cenas pós-créditos, elas podem ser usadas, sim, tá, como referências para o filme, ou apenas de maneira simbólica, apenas como easter eggs, sabe? Por exemplo, lembra lá da Manopla do Infinito? Ela apareceu uma vez numa cena pós-crédito, lá nos cofres de Asgard, vocês devem lembrar disso. Depois tem uma outra cena pós-crédito no filme dos Guardiões, volume 1, se eu não me engano, que já mostra o Thanos pegando ela assim e saindo com ela, dizendo que ele mesmo vai atrás das gemas. E em Guerra Infinita a gente sabe que não foi nada disso. Ele foi lá, né, onde moram lá os anões lá que criam as armas dos Asgardianos e obrigou eles a criarem a Manopla do Infinito. Ou seja, não se fiem muito em cena pós-crédito não, gente. Às vezes pode ser só um easter eggzinho, só uma referência ali, e você pode estar se enganando quanto a isso. E aí, para fechar, fica a reflexão, né, de que por que é tão difícil os fãs acreditarem que os personagens morreram? É óbvio que a gente sabe que alguns vão voltar até por questão contratual, né? Você vai falar que os Guardiões morreram, que o Homem-Aranha morreu, sendo que já tem data para os filmes deles, né? Guardiões volume 3 vai sair, Homem-Aranha, Pantera Negra, se eu não me engano vai ter um filme da Viúva Negra também. Então, assim, é lógico que eles vão voltar de alguma maneira, mas nesse momento eles morreram, sabe? Ah, mas não era a intenção do Thanos fazer isso. Era. Sempre foi a intenção do Thanos fazer isso. Acabar, exterminar com metade do universo. Ele deixou isso claro. Na minha concepção, no meu entendimento, se o Thanos não fizer isso, vai descaracterizar a motivação dele. E um personagem que foi tão bem construído, sabe, foi tão bem interpretado pelo Josh Brolin ali, você consegue acreditar, né, que aquele monstro roxo de queixo de uva passa e camisa regata é um dos maiores vilões, né, que o cinema já viu, pelo menos do cinema de super-herói. Então, se eles voltam atrás nisso, isso vai quebrar totalmente a concepção que a gente já tem formada do Thanos. Então, gente, assim, fiquem de luto, sabe? Aceitem a morte por enquanto. Como eu disse, alguns podem voltar, outros, não sei, eu acho que não. Eu acho que a galera que morreu antes do arrebatamento lá da luva, né? O Visão, o Loki, eu acho que essa galera, eu não sei se volta na realidade,
mas alguns devem voltar, cara, e outros, assim, aceitem. Sabe, mortes de personagens são importantes. Imagine aí o que seria da franquia do Harry Potter sem a morte do Dumbledore, sem a morte do Snape. Imagina ver Rei Leão sem a morte do Mufasa, por exemplo. Né? Mortes são importantes. Você tem que ter isso, você tem que ter essa quebra, você tem que sentir isso. Então, não fiquem assim negando tanto, não. Senão, pode ser que no final da história, quando tudo for revelado, pode ser que você fique decepcionado e a culpa vai ser sua apenas por ter criado essas teorias e expectativas na sua cabeça. E antes de fechar, só fazendo um jabá, se você quiser mais opiniões sobre Guerra Infinita, a gente gravou um podcast lá no nosso site, o link para o programa vai estar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Clica aí, acessa, tem um monte de podcast lá, um monte de outros programas que a gente já fez, inclusive de outros filmes da Marvel também. Enfim, dá uma conferida que você pode gostar. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Se você acha que eu falei muita besteira aqui, concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E você já sabe, se você curtiu esse vídeo e quiser dar aquela força pra gente, dá o seu like, seu joinha aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Zona E também para mais conteúdo. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais!